A palavra civilização retrata um conjunto de aspectos peculiares da vida intelectual, moral ou artística de uma época em determinada região. Porém, ao longo dos anos, percebeu-se o quão distinto esses conjuntos dados como sociedade podem ser, uma vez que é possível comparar a tecnologia de muitos desses conjuntos com a tecnologia da atualidade. E hoje, no mundo desconhecido, mostraremos os maiores mistérios das antigas civilizações altamente desenvolvidas. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. Tiahuanaco. As ruínas pré-históricas da cidade de Tiahuanaco estão localizadas a mais de 3.800 metros acima do nível do mar, próximo ao famoso lago Titicaca, e já foi nomeada como o berço da civilização americana. Este lugar não intriga somente aos visitantes, mas também aos pesquisadores especialistas na área da arqueologia terrestre, pois são muitos os seus mistérios, como, por exemplo, o calendário mais antigo que se conhece. Esse calendário também é o mais preciso do mundo e está disposto nos relevos da Porta do Sol, uma construção megalítica que por muitos anos pareceu não ter nenhuma explicação lógica. Mas hoje se sabe que a construção de pedra fazia parte, na verdade, de uma grande edificação localizada sobre a pirâmide de Acapana, um dos maiores edifícios da cultura Tiwako, pois cobre mais de 28.000 metros quadrados. Mas a maior divergência referida especificamente a este caso está voltada para as datas não convergentes, pois este monumento foi datado em cerca de 27.000 anos, enquanto que a habitação e a cidade têm apenas 13.000 anos de idade. Toda a precisão das construções feitas em rocha do lugar e o clima paradisíaco que na época os rodeava foram abandonadas após um cataclismo sísmico. Porém, as ruínas só sobreviveram até os dias de hoje graças à sua tecnologia altamente avançada contra terremotos, que mesmo nos dias de hoje os arqueólogos ainda não foram capazes de esclarecer realmente qual a técnica usada por essa civilização altamente avançada para sua idade na história da humanidade. Egito Antigo. Todos conhecem e já ouviram falar muito sobre o Egito, mas não de um ponto desfocado de sua beleza. Essa civilização, que é conhecida por uma das mais importantes dentre as que se desenvolveram no crescente e fértil Egito, esconde muitos segredos da humanidade. Assim como os maias, essa sociedade se formou através da união de diversos povos, entre eles os amíticos, os semitas e também os núbios, que surgiram no período paleolítico. O Egito é um dos lugares mais antigos do planeta Terra. A civilização deste lugar começou a se formar ainda no período neolítico, quando o homem passou a se dedicar mais à agricultura. Mas apenas por volta de 4.000 anos antes de Cristo, as primeiras unidades políticas surgiram. Essa grande sociedade era marcada por uma profunda religiosidade politeísta e acreditavam principalmente em vida após a morte e no retorno da alma ao corpo. Por isso cultuavam de forma contínua os mortos e constantemente desenvolviam técnicas de mumificação, tudo para uma melhor conservação do corpo. O povo egípcio é até os dias de hoje o mais desenvolvido na área da construção civil. Acredita-se que tenham usado raízes quadradas e frações para calcular suas áreas. Os egípcios são considerados os inventores da astronomia, pois foi a partir de suas observações que os dias passaram a ter 24 horas. A semana tinha 10 dias, o mês 3 semanas, e tudo no mesmo período moderno, que é de 365 dias. Mas o maior mistério que essa incrível civilização guarda são seus conhecimentos anatômicos, pois estes povos realizavam frequentemente cirurgias cerebrais, estomacais e até cardíacas. Ainda é um mistério para o mundo como ganharam tanto conhecimento em tão pouco tempo e como se tornaram essa potência com médicos, matemáticos e astrônomos influentes que têm suas técnicas e teorias estudadas até os dias de hoje. Civilização Uidir. Apesar de hoje Gobi ser um deserto,
Já foi comprovadamente mar um dia, e haviam inúmeras cidades que serviam como portos marítimos. E apesar de saber da existência dessa civilização, são poucas as provas materiais. A maioria são relatos descritos em folhas de escrituras antigas. Alega-se principalmente a existência de vimanas, uma espécie de mecanismo voador usado principalmente em guerras territoriais. O famoso explorador russo Nicholas Oerist, por exemplo, afirma ter visto uma espécie de OVNI sobre o norte asiático em 1930. E até hoje muitas pessoas acreditam que seja parte dessa civilização ainda em atividade. De acordo com todos os relatos dispostos ao longo da história desse lugar, uma parte dessa suposta civilização migrou para o planalto desabitado da Ásia Central, que hoje é chamado de Tibete, antes do cataclismo sísmico, que provavelmente derrubou suas construções e varreu suas informações da Terra. Porém, muitos pesquisadores ainda acham que eles criaram uma escola que ficou conhecida como a Grande Fraternidade Branca. O respeitado filósofo chinês Lao Tzu, que nasceu no ano de 604 a.C., partilhava frequentemente informações do quão sábias essas pessoas se tornaram. Seu livro Tao Te Ching é o mais popular escrito em chinês e se trata, na verdade, de uma reunião de provérbios pertencentes a uma tradição oral coletiva versando sobre o Tao. O Reino Solar de Aruí. Quando o continente perdido de Mu afundou há cerca de 25 mil anos atrás, o Pacífico foi repovoado por uma mistura racial de várias outras civilizações, que vinham do Império Ramá, da China, da África e também das Américas. Toda essa nação insular avançada tinha áreas mais extensas do que as existentes nos dias de hoje no Pacífico, pois cresceram devastadoramente através da Polinésia, Melanésia e também da Micronésia. Todas as lendas destes lugares atribuem o seu povoamento ao Reino de Aruí, que existiu há milhares de anos antes da descoberta europeia do Pacífico. O Reino Solar de Aruí construiu inúmeras pirâmides, plataformas, arcos, caminhos e estátuas megalíticas. Todas essas estruturas podem ser encontradas por todo lugar no Pacífico Central. Por volta dos anos 60, mais de 400 colinas de cascalho sobre New Caledônia foram escavadas. E todas as colunas à base de cal e cimento foram datadas de 5.000 a 10.000 anos antes de Cristo. Essas curiosas e misteriosas colunas podem ser facilmente encontradas não só na parte de New Caledônia, mas também na Ilha de Pines. A lenda mais famosa da Ilha de Páscoa é que as estátuas caminhavam ou levitavam fazendo um movimento circular espiral, com braços estendidos imitando os ponteiros de um relógio, e só voltavam a descansar quando batia a meia-noite. Na ilha de Pompei, os micronésios também alegam algo parecido, pois afirmam veementes que as pedras da cidade de 11 quilômetros quadrados foram levitadas até os lugares onde hoje se encontram. Apesar de muitas pessoas acreditarem que todas essas histórias não passam de lendas, alguns arqueólogos realmente acreditam nisso, pois grupos tão distintos e distantes contam sempre histórias semelhantes de antepassados que tinham habilidades de voo entre uma ilha e outra. Segundo psicólogos, os habitantes preferem acreditar religiosamente nessas suposições porque ainda não se descobriu realmente a origem e também como todas essas estruturas pesadas foram colocadas em seus respectivos lugares, pois isso seria impossível até mesmo para o homem de hoje com suas tecnologias. Maia. A data de nascimento da civilização maia ainda permanece um mistério total. O máximo a se fazer é uma estimativa, pois alguns arqueólogos acreditam que o povo maia viveu cerca de 2.500 anos antes de Cristo. Esse povo é considerado um dos mais evoluídos e desenvolvidos tecnologicamente da Era Antiga. Talvez esse fato se dê pela sua origem mista. Isso também resultou em inúmeros pontos onde acabaram sendo classificadas como cidades-estados. As zonas ocupadas são hoje os diversos distritos do México, Honduras, Belize e até mesmo El Salvador.
Os maiores matemáticos, astrólogos e físicos da história provavelmente fizeram parte desta civilização. Não há nenhuma explicação coerente para tantas pessoas com níveis absurdos de QI vindas de uma só localidade. Mas tudo isso se originou apenas depois do sistema de escrita e linguagem específico deles. Essas escrituras conservam alguns códigos muito conhecidos na arqueologia. Porém, o fato que realmente levou os maias para essa lista são suas edificações, sendo o principal foco das construções as pirâmides de nível, que, diferente das egípcias, serviam em sua maioria como templos religiosos. A parte interna desses edifícios guardam segredos que o governo simplesmente recusa-se a revelar. Acredita-se que sobre uma dessas pirâmides, em uma espécie de porão, há uma passagem bloqueada por uma grande estrutura de pedra. Infelizmente, o conteúdo está sendo simplesmente guardado para o governo mexicano, mesmo com milhares de pessoas passando por este local todos os dias. Qual dessas civilizações mais te impressiona? Conte pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Mundo Desconhecido. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo. E até a próxima!